Aqui neste momento, nesta noite, recebe o Espírito Santo de Deus, parando sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Sinta o Espírito, sinta o toque, sinta o anjo do Senhor Deus, movendo sobre este arraial, sobre este lugar, a glória de Deus sobre a tua vida, ao anjo do Senhor Deus tocando tua vida aí, ao Espírito de Deus movendo teu coração. Sinta a glória do Senhor Jesus Cristo. Sinta em nome do Senhor Deus. Eu ministro a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Vai sentir aí. Vai sentir aí. Vai sentir o Espírito. Tem gente sentindo aqui. Tem gente sentindo o Espírito Santo aqui. Deus já está tocando gente aqui. Deus já está tocando gente aqui. Deus já está tocando gente aqui. Meu irmão, você vai sair daqui com a tua vitória, com a tua bênção. Você vai sair daqui hoje renovado, restaurado. Você vai sair daqui hoje diferente, cheio da glória de Deus, porque Deus desceu sobre este lugar. De calamandagashi, de calabadagai, de calabadagashi, de calabadagai. Agora Deus está derrubando o trono de Satanás nesta noite. Deus me mostra uma grande serpente. Glória a Deus, pelejando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus me mostra uma grande serpente levantado contra esta obra que Deus levantou e constituiu o pastor Sílio e a pastora Zilma Tomás. Deus me mostra uma grande serpente, mas Deus está derrotando ela nesta noite. Deus está quebrando ela nesta noite. Nesta noite Deus está derrubando por terra carta de demônio. Nesta noite legiões, está caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como labareda de fogo. Deus está sobre este lugar e sobre a tua vida. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Sinta a glória de Deus. Tem gente aqui em casa, nas casas, estão sentindo a glória de Deus. Tem gente que está em casa agora, está sentindo a glória de Deus aí. Glória a Deus. Se você está sentindo náusea, vem aqui. Se você está sentindo tontura neste momento, vem aqui, pode vir. Glória a Deus. Se você está se tremendo todinho, está em sua casa, principalmente neste momento, sentindo um movimento diferente, pode vir aqui que o pastor Sílio, a igreja vai orar, ministrar sobre a tua vida. Louvado o nome do Senhor. Tem gente que está dentro de casa neste momento e está sentindo uma reação diferente. Oh, glória a Deus, aleluia. É o poder de Deus sendo manifestada e está sendo espalhada sobre este lugar. Isso é espiritual. Não, eu estou numa batalha espiritual neste momento. Estou numa batalha espiritual. Se os irmãos que são crentes, servos do Senhor, podem interligar agora, Pai, que eu estou numa batalha espiritual. Deus mostra. Estou numa batalha espiritual. A igreja me ajuda. Interliga com o Pai. Eu estou numa batalha espiritual neste momento. Glória a Deus, nós vamos vencer esta guerra. Porque o general de guerra está na frente, é Jesus, Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Elohim, o glória a Deus Todo-Poderoso, o Deus Provedor. Ele está na frente desta batalha, ele está na frente desta guerra, ele está na frente desta peleja. Nós não estamos sozinhos, ele está com as mãos estendidas. Glória a Deus. Aleluia. Decalabanai. Oh, glória a Deus. E saia do culto terminar, que eu vou fazer uma ministração de oração sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que os irmãos abram comigo a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, um versículo bastante conhecido pela igreja do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, é bastante conhecido, mas é a palavra de Deus. E o versículo de número 15, Marcos 16, e versículo de número 15. Amém? Que diz: ide, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado.
E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, que expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Glória a Deus. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com ele, o Senhor, confirmando a palavra, glória a Deus, com os sinais que os seguiram, louvando o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, dá glória a Deus. Prezado para o pastor, se me coloque bem aqui, minha santa. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vejamos aqui agora uma grande comissão fazendo o ID do Pai. Fazendo o ID do Pai. A Bíblia diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ide e fazer discípulos. Glória a Deus, baseado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus diz aqui para nós, dizendo: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E os discípulos saíram anunciando o evangelho de Deus, de Jesus. Que evangelho é esse? O evangelho da restauração. O evangelho para nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, entregar a sua vida para Jesus, aceitar a Jesus, que Jesus é este, foi aquele que se fez carne e habitou entre nós. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. É aquele, aleluia, que foi na cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Louvado o nome do Senhor, ele venceu a morte. Louvado o nome do Senhor, é o Filho de Deus. Louvado o nome do Senhor. E agora ele dá ordenança para a igreja: vai, prega o meu evangelho a toda criatura, as pessoas que estão escravizadas, as pessoas oprimidas, as pessoas que estão dentro da sua alma, da sua mente, pedindo socorro, clamando a Deus: vem Deus, liberta a minha vida, transforma a minha vida, restaura a minha vida, muda a minha vida, muda o quadro da minha vida. E Jesus vai, as tais pessoas que estão me clamando, aí vem o pastor Silo, aí vem a missionária, aí vem a pastora Manzilma, pregando o evangelho da salvação, a loucura da palavra. Que loucura era? Que loucura, que palavra é essa? Esta loucura é que pega o homem lá, viu, o pecador, e pega o homem lá embaixo na lama, para que todo mundo não serve para nada, mas Jesus pega ele e coloca ele em cima, coloca uma veste nova, coloca uma aliança sobre o seu dedo, renova a sua visão, renova o seu caráter e faz dele um ministro do evangelho, da palavra do Senhor Deus, todo poderoso. Eu quero ministrar sobre a tua vida esse evangelho do Senhor, entrando dentro do teu coração, entrando dentro da tua vida, entrando dentro da tua mente, entrando no corpo, na alma e no espírito, transformando de dentro para fora, porque a verdadeira transformação, ela é de dentro e para fora. Que mistério é esse? É um mistério tremendo que só Deus sabe fazer. Porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que pela palavra dele vós estáis limpo. E eu quero ministrar limpeza na tua vida, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. Eu quero ministrar sobre vós limpo, pelo verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra que desde o princípio estava com Deus, e ele está hoje aqui e continua. É o verbo, aleluia, que é o alfa e que é o ômega, que é o começo e que é o fim, que tem um palma da tua vida nas mãos dele. Ele controla a tua vida, ele controla o ecossistema e tudo que existe sobre esta terra. Ele é dono de tudo, porque ele criou tudo por tua vida. Você pode dizer: Deus me ama, ele te ama.
Você pode dizer, Deus tem um propósito, tem um propósito. Você, mas por que eu estou sofrendo desse jeito, estou nessa condição desse jeito? É porque Jesus veio dar vida e vida com abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Louvado o nome do Senhor. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer acabar com a tua vida. Ele quer acabar com a vida espiritual, entenda bem. Ele quer acabar com os matrimônios. Ele quer acabar com os casamentos. Ele quer acabar ali com a alegria que o Espírito Santo de Deus bota dentro de você. A profissão dele é isto: é destruir, é acabar com as vidas. E quando ele puder matar a vida e ir para o inferno, ele vai fazer isto. Mas Jesus Cristo, em sua palavra, diz: eu me manifestei para desmanchar as obras do diabo. Oh, glória! Ele está desmanchando nesta noite a obra do diabo da tua vida. Ele está desmanchando a obra maligna da tua vida. Ele está desmanchando em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes você chora, não sabe por que eu estou angustiado, e você começa a chorar. É a tua alma que está dentro de você, que Deus colocou. Esta alma conhece Deus, porque foi Deus que colocou dentro de você, dentro do seu corpo. E por isso que muitas vezes, quando o homem está fora da presença de Deus, está longe de Deus, ela chora, ela anseia pelas coisas de Deus. Mas o inimigo amarrou a mente, amarrou os pés e amarrou as mãos, escravizando a pessoa. E por isso que lá em Isaías capítulo 61, a palavra de Deus que diz: o Espírito do Senhor Deus me ungiu. O Espírito do Senhor Jeová me ungiu. Oh, glória, para pregar a palavra de Deus às vidas, às quebrantados, a levar a palavra aos aflitos, para levar a palavra e quebrar as correntes, as prisões, libertar as vidas dos cativeiros. Louvado o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, Deus vai libertar a vida do cativeiro. Tem vida já sendo liberta. Só de você vir pisar aqui neste momento, aqui neste lugar, você está recebendo um livramento. Você está recebendo uma bênção de Deus forte sobre a tua vida. Você está sendo restaurado. Você está sendo abençoado. Você nem imagina. Você nem imagina a bênção que você recebeu nesta noite. Você nem imagina o tamanho da bênção que foi derramada sobre a tua vida nesta noite. É grande, é grande, é grande. Ela é espiritual, porque o maligno é espiritual. E nós estamos numa guerra espiritual nesta noite. Se liga com Deus. Se liga com Deus, você vai ver o que Deus vai fazer nesta noite aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer nesta noite. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que os sinais seguiram com os discípulos. Oh, glória. Aleluia, confirmando a sua palavra com o discípulo. O interessante é quando os discípulos, Pedro e João, ele entra na porta formosa e vê aquele homem já confirmando a palavra de Deus com o discípulo. Estava ali um aleijado que há mais de 40 anos estava coxo. Mais de 40 anos. Você pode dizer: pai, mostrou 10 anos nesta vida. Pois é. Eu estou 30 anos nesta vida. Pois é. Estou 60 anos nesta vida. Pois é. Mas vai chegar um dia que vai um homem de Deus ao teu encontro. Vai chegar um dia que vai uma mulher de Deus ao teu encontro. Vai chegar um dia, entendeu? Que Jesus vai ao teu encontro. E como aquele homem que estava há 38 anos numa cama, aleijado para ir para tanque, esperando o tanque se mover. Mas chegou um dia que Jesus se encontrou com aquele homem. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. E pegou pela mão dele e disse: toma, toma. Neste momento é minha bênção. Jesus falou: tome minha bênção. A bênção é minha, estou te dando. Toma minha bênção. Estou te abençoando. Toma. Levanta e anda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus falou: levanta e anda. Estou dizendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Levanta e anda. Bom, interessante é que a palavra de Deus, ela é poderosa e mais eficaz do que espada penetrante. Espada de 2 gumes. É muito importante a palavra de Deus.
É muito importante a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, ali na porta famosa, Pedro e João, olha para aquele homem e diz: eu não tenho nem ouro, nem tenho prata, mas é o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, eu te digo, levanta e anda. E aquele homem, ele levantou e andou, glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Então, esta palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração nesta noite, louvado o nome do Senhor, para a tua vida e para o teu coração nesta noite. Eu quero deixar esta palavra maravilhosa. Não desista dos planos de Deus na tua vida. Não desista dos projetos de Deus na tua vida. Venha para a igreja. Coloque teus pés na igreja. Adora o Senhor Jesus. Mas eu não sou crente. Abre a tua boca lá dentro da tua casa. Diz: Senhor, eu não sou crente, mas eu quero ser liberto. Senhor, eu não te sirvo como pastor, Silas e irmãos te servem, mas eu quero ser liberto. Me liberta do vício. Me liberta dessa opressão. Me liberta. Deus te liberta. Porque você abriu o teu coração. Porque você clamou a Deus. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. E depois que os discípulos saíram, e a palavra de Deus foi confirmando com o discípulo, ele saiu em Jerusalém, depois desceu para a Judéia, depois desceu para Samaria, e depois foi até os confins da terra, através do apóstolo Paulo, levando a palavra de Deus ao gentio. E a palavra de Deus não alcançou nós, e nós fomos alcançados pelo evangelho da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que de graça eu te dou. A minha graça te basta. Louvado o nome. Pela graça vós é salvo. É dom de Deus. 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 E a Bíblia diz que Deus olha para esta baixa terra e não vê nenhum justo sequer, porque todo estava distante da presença de Deus. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus se afastaram de Deus, não, o pecado entrou na humanidade. E através do pecado veio a morte. Através do pecado veio a doença. Até então, antes de Adão pecar, Adão não sabia o que era pecado. Adão não tinha enfermidade. Adão não sabia o que era morte. Não sabia. Ele sabia o que era bonança. Ele sabia o que era vida. Ele sabia o que era paz, harmonia. O homem que tinha encontro com Deus todo dia é a melhor coisa que podia ter na vida. Aleluia, Jesus. Mas o inimigo é tão sagaz. É tão sagaz. Por quê? Porque Deus falou assim para Adão. Adão, e para Eva: não come daquele fruto, porque o dia que comer, vós morrerão. Mas o inimigo é tão sagaz que usou a própria palavra de Deus. Diz: olha, sabe por que ele disse que era para tu comer? Porque o dia que tu comer, tu vai ser igual a ele. Porque o diabo também queria ser igual a Deus. Lá de cima ele desceu, perdeu o seu trono, porque no seu coração entrou iniquidade. O homem que era formoso, o homem que era o mais bonito entre os anjos, o mais brilhoso de pérola entre os anjos, o anjo, sabe, irmão, que era lindo, o anjo de luz. Mas seu coração entrou em iniquidade porque ele viu um trono de marfim, e ele sempre desejou entrar naquele trono. Até o dia que entrou iniquidade no coração dele, porque quem criou ele foi Deus. Observe isso, Deus fez ele. Entendeu? Deus fez ele, mas entrou iniquidade no coração dele. E quando entrou iniquidade no coração dele, Deus tirou ele: sai daqui, porque o meu trono, na minha casa, na minha presença, não pode haver iniquidade. Aí Deus pega, faz Adão do pó da terra. Aí todo dia Deus se encontra com Adão. Glória a Deus. Todos os dias o horário marcado. Verdade. Aí Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem viva só.
Glória a Deus. Vamos fazer uma adjuntora para ele, uma auxiliadora. E aí tira da costela dele e faz uma mulher. O diabo é tão sagaz que não quer ver ninguém feliz. E aí começa lá no Jardim do Éden. O inimigo começa a se entrever lá no Jardim do Éden. Observe Deus. Já no Jardim do Éden, o inimigo já ia entrar.